Uma excelente noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo em ordem? Estamos aqui no Facebook, iniciando aí mais uma live e hoje vou ter aí a grata satisfação de receber um dos maiores palestrantes aí do Brasil, mentores, que está aí pelo mundo corporativo já há algum tempo, sempre formando e ajudando equipes e empresas, que é o Pereira Mentor. Então, queremos contar aí com a sua participação, com a sua audiência e mande sua pergunta, mande sua mensagem aqui para a gente fazer uma live bem interativa nesta noite de sexta-feira. Seja bem-vindo, bem-vinda você que não me conhece, está aí navegando pelo Facebook. Eu sou Cláudio Roberto Palermo, palestrante, mentor em comunicação, jornalista, radialista, locutor e venho divulgando aqui no Facebook o meu trabalho de levar conteúdo às pessoas, mas um conteúdo bacana, um conteúdo mostrando aí a importância da boa comunicação. E nesta noite de sexta-feira, eu quero ter aí a sua audiência para a gente conversar com o Pereira Mentor. E daqui a pouco a gente vai falar de negociação, né? Por que ela é essencial na nossa vida e profissional e também a vida pessoal. A gente vai falar sobre conflitos. Você está passando por conflitos aí na sua empresa? Está passando por conflitos com a sua equipe? A gente vai conversar sobre isso. Vamos falar de empatia, conexão e também vamos falar dos livros, né, que o Pereira tem escrito aí recentemente. Neide Hernandes, obrigado aí, boa noite, fica aqui com a gente. Pereira já está entrando aqui, então já vou aceitar aqui o convite dele. Só um instantinho aí, Pereira, e te convidar aqui, que eu não estou te achando. Vamos ver aqui. Pedidos, também não estou conseguindo achar aqui. Se você puder mandar de novo, não está aparecendo. Então o Pereira tem uma vasta trajetória e inclusive eu já entrevistei ele quando eu trabalhava no rádio, né? Rádio AM, e foram entrevistas muito bacanas que a gente conseguiu passar para o público um pouquinho da experiência dele como palestrante, como mentor, né? Alguém que vem trabalhando esse tema de negociação, conflitos, a importância da boa comunicação nas empresas. Vamos ver se vai agora. Aceitar aqui. Acho que agora vai, hein, Pereira? Acho que agora vai. E você mandando as suas perguntas, convide os amigos, pode ir clicando aí, né, para que o Facebook chame mais gente para participar aqui com a gente. Acho que agora vai, hein? Vamos ver. Boa noite, tudo bom, Pereira? Super boa noite a todos os participantes, pessoal que vai entrando aí, né, Cláudio? E é verdade, já tivemos aí uma entrevista muito legal, sou muito fã do seu trabalho, né? Sou admirador aí do seu trabalho, acho que a gente vai ter um encontro bem interessante com quem estiver presente aí nessa sexta-feira, né? É isso Sim, aí. legal, bom ter você aqui na nossa live. Como é que você foi para a área aí das empresas, trabalhar o mundo corporativo? Você com as palestras, os treinamentos, agora sendo mentor, como é que para a gente conhecer um pouco do teu trabalho, como é que começou essa história? Não é espaço aqui hoje, até por questão de tempo, né? Mas eu tenho uma origem muito humilde, né? Quando eu tinha 10 anos, meu pai tinha uma banca de frutas na cidade de Campinas. Eu, filho único, meus pais não eram de Campinas, nem meu pai nem minha mãe. E então a gente enfrentou alguns problemas. Meu pai jogou futebol profissional, veio de Mato Grosso para jogar futebol profissional.
era um ponta direita, né? Depois eu joguei de ponta esquerda, né? Mas aí o que Legal. aconteceu? O meu pai levou um golpe em 1979, ele pegou todas as economias dele, comprou um hotel. Depois de 6 meses, apareceu o verdadeiro dono. O cara que vendeu o hotel para ele não era o dono do hotel e nós perdemos tudo, né? Então, foi uma primeira questão na minha vida. Aí depois, com muito custo, meu pai juntou dinheiro. Campinas, na época, não tinha rodoviária. E aí meu pai comprou as ações da rodoviária que tem em Campinas, que era uma mega rodoviária, com hotel, com cinema, restaurante. Aí a construtora faliu, meu pai perdeu tudo de novo. Aí meu pai se Caramba. recuperou de novo, veio o plano Collor, ele ficou com R$ 50, perdeu tudo de novo, né? E aí depois eu já adulto, com 28 anos, emergente, né? Com 10 anos meu pai tinha uma banquinha de frutas, com 28 eu comprei um apartamento de R$ 1 milhão, do lado do Shopping Guatemi, em Campinas. A construtora faliu, construtora Incol, perdi R$ 1 milhão. Para ter graça, eu tinha uma sociedade e o sócio me largou uma dívida de R$ 1 milhão. Então eu perdi R$ 1 milhão. Meu Caramba. sócio me largou uma dívida de R$ 1 milhão e tinha um histórico de passado, né? De várias coisas na nossa vida. E aí eu tomei uma decisão que eu ia quebrar essa sina, né? Meus filhos não iam passar por isso, né? E aí aí começa mais ou menos até assim um pedacinho do que nós vamos conversar hoje. Você sempre tem duas escolhas frente a um conflito, né? Sempre há algo fora do seu controle. Uma é fazer a pergunta errada para Deus, que é: por que isso está acontecendo comigo, né? Boa noite a todos, aí os amigos, Adriana, todos que Sejam estão aí, bem-vindos. né? São todos aí amigos meus, aí Silvia, a Neide, que foi a primeira que entrou, Henrico, sejam todos muito bem-vindos. É uma honra que você nos acompanhe, que sigam essa fera aí também do Cláudio, que sempre tem coisas boas. Então, assim, Cláudio, bem interessante. Pergunta errada: por que isso está acontecendo comigo? Uhum. Pergunta certa: para que isso está acontecendo comigo, né? Então, o que eu percebi é que em todos os acontecimentos que tinham acontecido na minha família, meu pai não tinha lidado muito bem com isso, né? Assim, era muito complicado, porque eu até compreendo, porque era tremendo esforço, aí levava um tombo, um tremendo esforço, levava um tombo, né? E aí, a sua pergunta original é como é que eu vim parar nesse meio, né? Empresarial, Isso. treinamento e tal. É porque, na realidade, o que eu percebi é que eu estava envolvido numa demanda tão grande, era só 42 mil pessoas que eram clientes dessa consultora Incol que perderam tudo. Só 42 mil pessoas, gente do Brasil inteiro e muita gente de fora do Brasil, porque essa construtora, eles eram tão bons, mas tão bons de marketing, que ao invés de eles esperarem o Decaseg, né, aquele japonês que vai trabalhar lá no Japão, junta dinheiro para vir comprar coisa no Brasil, eles montaram um stand de venda em Tóquio. Então, ao invés de esperar eles aqui para competir com o dinheiro do Decaseg, eles já pegaram o dinheiro deles lá no aeroporto, montaram o stand de venda. Então, tinha muita gente de fora do Brasil que também tinham comprado apartamentos dessa consultora, né? E seria mais uma coisa na vida, porque no Brasil a vítima sempre é o otário. Inclusive, nessa época, tinha o Cacete Planeta, e eles não chamavam a gente de mutuário, chamavam a gente de muito otário. Então, o Brasil é esdrúxulo, né? Ele descredencia a vítima, a mulher Sim. estuprada, quem é assaltado, né? Ou seja, se valoriza muito. Por exemplo, teve aquela vez que um estudante de medicina no cinema sacou de uma metralhadora e saiu atirando em todo mundo. Quem Lembro disso. apareceu nos jornais foi o cara da metralhadora, não o cara que tirou a metralhadora dele, né? Então, é uma inversão de valores, né? Então, você vê, assim, você lembra de alguém que foi lá e prendeu alguém? Não, é sempre o cara que é um malfeitor, né? Então, é por conta disso e de outras coisas que aconteceram na minha vida que eu acabei
por exemplo, tem uma coisa que talvez você não saiba. Eu por formação, eu sou psicanalista, né? Pô, E que aí o pessoal legal. fala, mas peraí, vendas, negociação, por que você é psicanalista, formação em coach, mentoria, programação linguística, master em PNL, blá, blá, blá. Falei, então, porque eu tinha que ajudar as pessoas traumatizadas com os eventos da vida dela, para que elas entendessem que o passado era passado e que a única solução de construir um futuro muito bom seria agir no presente. Inclusive, eu dou um exemplo: a gente tem duas mãos, né? Vamos imaginar que, apesar de eu ser canhoto, mas por uma questão de maioria, a direita sempre é o lado positivo, né? E a esquerda é o negativo. Então, o passado é a mão esquerda, a mão direita é o futuro. E aí, muita gente fica na depressão do passado e fica na angústia da incerteza do futuro. Se você tem 100% da sua capacidade de ação, ou no passado, ou no futuro, você não age no presente. Então, a gente precisa olhar o passado como se fosse uma estante de livros, que você, de vez em quando, vai lá, dá uma olhadinha, consulta o livro e põe lá de volta, né? Ou você deixa de sofrer pelo passado. Eu até gosto de uma frase do Mark Twain, que ele diz que 94% das coisas que a gente se preocupa não acontecem. Então, você parar para pensar, né? Verdade. 1% das suas preocupações, 94% não se viabiliza. Olha que desperdício de energia em sofrer por antecipação por algo que não vai acontecer. Isso é diferente de ser precavido. Precavido é outra coisa, né? Você sai com uma capa de chuva, com um guarda-chuva, isso é precaução, né? Agora, deixar de ir no churrasco porque talvez chova, aí já é um problema, né? É um negócio complicado. Inclusive, falando dessa coisa de motivação, Cláudio, eu acho muito legal porque tinha uma cidade que já não chovia há 2 anos. Aí É, encomendaram uma missa para o padre. E o padre falou: Ó, vou fazer uma missa então para chover, né? Aí lotou a igreja, né? Aí ele perguntou: quem é que trouxe guarda-chuva? Ninguém tinha levado guarda-chuva, né? Então, assim, eles vão numa missa, o padre, né, conversar lá com São Pedro lá para chover, mas pra ninguém chover. levou. Por exemplo, Mega Sena tem muitos prêmios que os ganhadores não vão reclamar o prêmio. E ele perde validade em 90 dias. Ou seja, o cara joga e não confere. Tanto é a certeza que ele vai ganhar, né? Que ele não confere, porque ele viu lá que a probabilidade de ganhar. Então, por que joga, então, né? Então, é É bastante complicado. verdade. Eu vim parar nesse meio todo, porque eu, nesse caso dessa construtora, tinha uma coisa muito interessante. Queria até abrir um parênteses aqui, né? É. Uma vez eu estava numa reunião para 5.000 pessoas, que aí eu me tornei presidente dessa entidade, né? Faz já 37 anos que eu sou presidente dessa entidade. Nós vamos encerrar ela o ano que vem, né? Porque tem um período legal para poder encerrar, né? E aí eu estava numa reunião para 5.000 pessoas para tomar algumas decisões, porque implicava em a gente fazer novos aportes, porque o que nós tínhamos pago para a construtora era perdido. Então tinha que esquecer o passado e achar a melhor forma da gente construir pelo menor custo. Aí levantou um cara, né? Você sabe, na PNL, que sempre depois do mas, né? Cláudio, você é um cara legal pra caramba, mas, Mas, né? O mas inviabiliza tudo aquilo que foi falado anteriormente. Né? Aí o cara levanta, no meio de 5.000 pessoas, me faz um monte de elogios e fala, mas eu queria entender por que você está à frente disso, porque você não é remunerado. Aí, sim, silêncio no salão, até as moscas pararam assim no ar, né? Porque todo mundo esperando a resposta do Pereira, né? Aí eu falei, caramba, cara, eu nunca parei para pensar nisso. Deixa eu ver. Você vai dormir todo dia tranquilo, porque você não tem 500 milhões no seu CPF, né? Lá na Receita Federal. Então você está tranquilo, eu não. Então acho que eu não tenho vantagem. Você paga, eu também pago, também não tenho vantagem. Quando você está dormindo às 6 horas da manhã, eu já estou na obra. Então, acho que também não é vantagem. Quando você vai para o shopping, ninguém te para no meio do shopping para perguntar como é que está indo a obra.
eu já quase acabou meu casamento, porque toda vez que eu estava no shopping, as pessoas me paravam e a minha esposa não tinha paciência de ficar ouvindo eu contar a história de novo, né? Então também não. Aí fiquei enumerando e falei para ela, cara, eu acho que eu me ferrei, porque não tem vantagem nenhuma eu estar aqui à frente, pelo Código Civil, milhões de responsabilidades nas minhas costas, eu que assino pela entidade, né? Aí eu falei, brincadeira, eu sei sim. É que um dia eu acordei e meu sapato estava amarrado no seu. Se eu não fizer você andar, eu também não ando, né? Porque é um prédio, não é uma casa. Uma casa eu construía sozinho. Mas como é um prédio, uma série de condomínios, eu dependo que vocês também. Mas quando chegar no meu andar, e se o seu apartamento for de cima, se você não quiser, beleza, eu passo uma cobertura, né? E aí, assim, aí eu nem precisei continuar, porque aí a galera olhou pro cara, tipo assim, meu, senta aí, não enche mais o saco, né? Fica quieto. Então, essa foi a primeira coisa que eu aprendi, que é nunca contradizer o argumento do outro, principalmente se o argumento do outro é maldoso, né? E uma outra coisa que eu aprendi também, e hoje eu estava jogando um campeonato de truco, inclusive amanhã é final, eu estou na final, eu estou em duas Opa, finais amanhã. Campeonato de truco, que tem tudo a ver com o nosso assunto, e meu campeonato de bocha, que eu, esse ano, estreiei na bocha, depois da minha mãe me dar uma autorização, porque eu sou menor de idade lá na bocha, né? Então, para eu participar na bocha, com 64 anos, sou menor de idade, a minha mãe teve que dar uma autorização, né? É uma brincadeira que eu faço com eles. Inclusive, tem um ídolo lá meu, se tiver alguém aqui que participa lá da bocha, que é o Penha, ele tem 86 anos, olha é aí. um dos jogadores mais implacáveis da bocha, com 86 anos. Abaixa Caramba, pegar a bola, que né? legal. É o meu ídolo, né? Minha referência. Chegar como o Penha, na capacidade mental dele, tudo com 86 anos, é incrível. Então, eu acho que eu respondi a sua primeira pergunta. A gente teria aí, talvez para outras lives, essa história da banquinha de Legal, frutas do meu pai aí, vamos fazer. com 10 anos, é um assunto que vale muito a pena, né? Porque tudo que eu sei de marketing, de venda, de negociação, eu aprendi nessa banquinha de frutas, acordando todos os dias às 4 da manhã, trabalhando das 4 às 7, aí ia para a escola, voltava meio-dia, da meio-dia às 8 da noite, trabalhava de novo na banca de frutas. Você imagina o que acontecia? Essa banca de frutas era na rua e Campinas não tinha rodoviário, os ônibus paravam na rua. Os ônibus paravam na frente da banca do meu pai, que era o ônibus que ia para São Paulo, da aviação Cometa, né? Então, ali que foi um dos meus primeiros sonhos. Eu vi um cara assim na janela lendo um jornal e tinha uma foto, né? Aí eu falei para minha mãe, um dia eu vou sair no jornal, um dia eu vou sair na televisão. Ela falou, ô filho, para com isso, porque a gente não nasceu para isso, né? Aí eu não concordei muito com ela, graças a Deus. Eu acabei saindo no jornal, na TV e outros lugares, e hoje estou aqui, né, fazendo uma live aqui, Estamos aqui. né, para você aqui. É isso. Legal, legal, cara. Legal saber dessas histórias e com certeza vamos pegar esses conteúdos e ir destrinchando Toda aos essa poucos. galera aqui estão prestigiando a gente, a Regina, a Fátima, o Ademar do Rio Abraço Grande aí. do Sul, a Adriana é uma mentora também, a Regina, de Peruíbe. Nossa, Sejam bem-vindos. E tem o. Acho que fechou seu microfone aí, Pereira, no final. Não estou te ouvindo. Ou é o sinal? Estou vendo aqui Roberto Tucunaga também, né? Tucunaga é uma das grandes imobiliárias aqui da cidade de Guarulhos. Seja bem-vindo, Roberto. Eu não sei porque o seu áudio sumiu. Fala um pouquinho aí, Pereira. oi, Ah, agora, está aberto agora aqui. sim. Agora sim. Você sabe que você falou da bocha? Eu tenho uma experiência com a bocha e uma vez eu fui num clube, meu padrinho me levou, tal, ali na zona sul de São Paulo, não lembro onde é o clube, o nome. E aí falou, vamos jogar bocha comigo? E aí tinha lá também o pessoal de mais idade jogando. Eu falei, eu vou chegar lá e vou arrebentar, né? Tudo
já de cabelo branco, e eu tinha na época uns 16, 17, falei, já cheguei me achando ali o top das galáxias. Cara, nós tomamos de 41, e quem fez um ponto foi meu tio ainda, que eu não consegui fazer nenhum, viu? Aquilo foi um aprendizado para mim ali. Cheguei achando que ia abafar, tomando uma goleada ali. Abrindo um parênteses, eu joguei no Juvenil do Guarani, aqui em Campinas, né, de ponta esquerda. E na época, com 18 anos, eu parecia um manga larga, né? Pernona, tudo. Aí o treinador levou a gente para jogar com uns veteranos de Paulínia. Uns caras barrigudos, assim, sabe? Mas veterano profissional, né? E aí a gente corria que nem uns cavalos manga larga. E os gordos falavam assim, vai, Cláudio! Aí a gente corria atrás. Aí o outro falava, vai, fulano! A gente corria atrás. Perdemos de 7-0 dos caras, né? Então aí o treinador falou, viu, não é só potência, né? Precisa ter estratégia, precisa saber onde o outro tá, né? Foi uma lição bem legal também, né? Bacana. Mas isso aí, esse Penha, ele põe a bola onde ele quer, é impressionante. E a quadra de bote parece aquelas mesas de sinuca de bar, que você joga na reta, a bola cai aqui do outro lado, né? Como eles jogam há mais de 50 anos na quadra, eles conhecem cada caidinha. Né? Joga aqui, tá, não vai chegar lá. Aí ela vai lá, faz assim, vai lá na bola, né? Mas legal, né? Ô, Legal. Pereira, você tem lançado aí uns livros, é isso? Você escreveu uns livros? Conta um pouco aí pra gente. Você já viu, né? Eu sempre escrevo na área corporativa, né? Então eu escrevo sobre vendas, negociação, apostilas. Eu sempre fiz muita coisa para imobiliárias também, né? É um ramo que eu gosto muito. Até aí, se essa pessoa da imobiliária quiser conversar depois, eu tenho treinamentos, mentorias específicas para o ramo imobiliário, porque envolve muito essa coisa de entender o ser humano, né? E isso é muito legal. Mas só que agora, eu passei por uma experiência de 37 anos casado, depois também não é o assunto, mas em alguns momentos o casamento ele acaba quando acabam os problemas. Aí alguém fala assim, mas como é que é isso? Não, quando você monta uma sociedade, ninguém tem dinheiro. Aí você vai lá, pinta à noite, né? Não é assim? Todo mundo trabalha à noite, vai lá e pinta, não sei o quê e tal. Aí quando a empresa começa a dar dinheiro, aí cada um começa a ter um sonho. E aí os sonhos já não batem, e aí já não tem mais aquelas situações, né? Então eu também passei por um processo de filho morando fora do Brasil, aquela coisa toda. Chega uma hora que um olha para o outro e, né? Eu até tinha um acordo com minha ex-esposa, bem interessante, até sugiro aqui para quem tiver casado aqui, todo final de ano, no dia 31, às 23h45, nós nos separávamos, faltando 15 minutos para a virada do ano. Aí, nesses 15 minutos, 7 minutos e meio era meu, 7 minutos e meio era dela. A gente tinha que apresentar as contas, né, do ano anterior, prestação de contas versus o que tinha prometido. Aí o outro vê se aprovava as contas ou não. E a gente fazia promessas para o outro ano e via se renovava. Aí no dia 31 de dezembro de 2019, nós não renovamos o contrato. E aí eu acordei dia 1º de janeiro de 2020, separado, né? E aí faz 3 anos e meio que eu venho, assim, por força da minha área de treinamento, muitas alunas. Como eu também não estou casado, não tenho ninguém para ter ciúme, também fiz muitas amizades com muitas mulheres. E aí, de um universo de 250 mulheres, eu fiz uma pesquisa com 5 dores e 5 desejos do universo feminino que eu pesquisei. E essas 250 mulheres escolheram 2 dores, 2 desejos. Aí, fruto disso, saiu um livro, Amor e Autoestima, como construir relacionamentos saudáveis e nutrir um amor próprio. E a capa do livro é um homem com um guarda-chuva protegendo a mulher. E aí isso é uma outra coisa incrível que eu também na pesquisa identifiquei. As mulheres vêm há anos buscando um lugar ao sol, independência financeira, independência emocional, né? Tudo aquilo. E aí lá no final volta os primórdios, que quando conquista tudo isso, o que elas querem é um homem provedor, protetor e procriador, né? Ou seja,
se perdeu muito isso no universo masculino. Os homens, nem todos, mas hoje são provedores, protetores e procriadores. Né? Então, até para o universo feminino está complicado, porque já tem muito mais mulher que homem. Parte dos homens já não estão fazendo questão de atuar como homens. Né? Então, aí, o universo de competição, os que sobram são disputados à tapa. Né? E aí tem um conflito muito interessante. Eu estou lendo um livro, inclusive, que é O que os homens dizem e o que as mulheres ouvem. É uma escritora americana, eu estou adorando, né? Porque ela está traduzindo o que os homens dizem, porque as mulheres ouvem outras coisas. Na verdade, elas ouvem o que elas querem ouvir, de acordo com as crenças, valores, aquela história toda. E aí, até tem algumas mulheres aqui que são leitoras, acho que todas elas que estão aqui são leitoras do livro, né? Grandes incentivadoras, inclusive. Tem delas aqui que são mencionadas no livro, eu as homenageei, né? Se não é real o caso delas, pelo menos o nome delas eu usei no livro, porque o livro tem vários exemplos, é um manual de relacionamento, né? Que legal, Aí elas cara. me recomendaram, inclusive a Regina Helena é a minha grande incentivadora aqui, para escrever um livro para homens. Então, eu já terminei de escrever um livro para homens, agora vou estar colocando aí à disposição, que é Desvendando os Segredos da Mente Feminina. Né? Porque, assim, o homem vai à Lua, vai a Marte, mas tem muita dificuldade de entender esse universo feminino. Né? E aí eu sempre falo para as mulheres que elas são atemporais, né? Eu gosto dessa palavra, elas são atemporais. Quando há um conflito, que é um dos nossos assuntos principais hoje, o homem raramente sabe se é passado, presente ou futuro. Ele não sabe se o motivo é algo que ele fez, algo que ele está fazendo ou algo que ele fará. Né? Porque primeiro começa o conflito. Né? Quem sabe um dia ele descubra por que começou o conflito. Porque às vezes ele dorme lá, né, depois do conflito, sem saber como começou esse negócio. Inclusive, eu tenho um desafio, Cláudio. Qualquer pessoa que tiver um conflito matrimonial, 15 minutos depois eu desafio o casal lembrar por que começou o conflito. Porque as mulheres têm uma memória, né, de elefante. Elas abrem a caixa de ferramenta e aí fala lá. Você lembra lá que em 1932, né, você olhou para a Marcinha? Puta, eu não lembro o que eu comi ontem, né? E elas têm uma outra capacidade incrível também, que é de acariação. Elas não fazem 180 perguntas em 30 segundos, a gente se perde, aí elas falam, não tá batendo, a resposta 38 com a 92. Pô, aí complicou, né? Aí quebra, né? Os homos são seres muito especiais, né? Uma velocidade de raciocínio incrível, sexto sentido, capacidade de gerar um ser, né? Eu sou um fã, né? E toda mulher, quando eu peço para ela tirar assim tirar o cabelo daqui, aparece aquela testa, né? E aí eu pergunto para elas: você sabe o que está escrito na sua testa? Até hoje nenhuma respondeu. Aí elas falam: o quê? O quê? O quê? Aí eu falo: decifra-me ou devoro-te. Eu amo isso, né? Boa. Agora, os livros são físicos, digitais? Como é que o Por pessoal enquanto, pode encontrar? eles são digitais, porque eles rompem a questão da dificuldade da entrega, porque eu já ministrei palestra em Moçambique, em Angola, né? Então eu tenho públicos fora do Brasil e é um limitante, né? Agora, o que eu estou percebendo é que tem muitas mulheres que estão imprimindo o livro, porque como ele é quase um manual, o pessoal gosta de marca-texto. Até a Silvia, a Maria Vani, né? A Silvia foi uma das, acho que foi a primeira que comprou o livro. Depois acho que eu tenho a Regina Helena, que foi a segunda, que depois ela deu de presente para a Regina Célia, que está presente aqui também. Tem a doutora Suzana de Taubaté, que é uma ginecologista também, que foram as primeiras que compraram. Elas estão imprimindo o livro porque quer marcar com marca-texto, né? É legal para Da caramba. hora. Que legal. Talvez saia uma pressa, mas por enquanto nós temos aqui a Janete também de Peruíbe, né? Peruíbe Seja aqui bem-vinda. também. É isso aí. É Bom, isso. já falando disso aí, Pereira,
que é negociação? E por que ela é Então, tão essencial? eu tenho uma definição própria, mas eu vou até buscar aqui, né? Estou aqui, eu deixei separado uma visão mais clássica, né? Negociação é a arte e ciência de alcançar acordos através do diálogo entre duas ou mais partes que possuem interesses distintos ou aparentemente conflitantes. Esse aparentemente conflitantes é o cerne da questão. Então, não se trata apenas de ganhar ou perder, mas sim de explorar opções, encontrar soluções criativas e, em última instância, né, alcançar um resultado que seja mutuamente benéfico para todas as partes envolvidas. Aqui eu quero abrir um parênteses, porque eu estou para escrever um livro, Como Harvard te enganou sobre negociações. É um título bem audacioso, porque os professores de Harvard, que são muito teóricos, né, nunca negociaram nada na vida, eles falam que tem um ganha-ganha, né? E, na realidade, o ganha-ganha é uma ilusão, né? O que existe é um ganha e o outro não perde de forma humilhante. Vou te dar um exemplo. Reuniram crianças, né, num ambiente, um laboratório sobre controle, e aí talvez a pessoa aqui vai lembrar daquele delicado. Você lembra que tinha, na hora que separava os docinhos, um para você, dois para mim, um para você, dois para mim, lembra? Sim, Tinha uma brincadeira assim, né? E aí eles pegaram uns docinhos muito parecidos com os delicados, e aí duas crianças, fizeram com várias crianças, punha duas crianças, um ia pegar dois copos e ia dividir os delicados, né? E aí sempre o que dividia colocava mais para ele, mas muito mais para ele e pouquinho para o outro. Só depois que ele tinha dividido é que explicavam a regra. Ó, você divide e o outro que escolhe se ele achou justo ou não. Se ele achar justo, você fica com o que você pôs e ele fica com o que ele pôs. Se ele não achar justo, os dois perdem, né? E aí, obviamente, que o outro achou injusto, porque o outro tinha um montão e ele tinha um pouquinho, ele preferia perder um pouquinho do que, né, tal. Beleza. Aí dava uma segunda chance. Aí na segunda chance, criança continua, ele não tem esse negócio do que né, o socialmente correto e tal, né? Aí ele mantinha mais para ele, mas aumentava a quantidade do outro. Aí, estranhamente, mesmo ele tendo colocado mais para ele, a outra criança aceitava. Aí fica uma pergunta, né? Por que a que outra criança, mesmo agora estando em desvantagem, na primeira ele recusou e na segunda ele aceitou? É que na primeira ele não perderia quase nada. E na segunda, se ele abrisse mão, ele já tinha muito a perder. Né? Olha que interessante como é que o cérebro funciona. E por que tinha que ser com criança? Porque eles tinham que mostrar ali, né, aquela tranquilidade deles. Eles não estão preocupados de ser, né, corretamente, politicamente correto. Né? Então, o que existe numa negociação é sempre assim: você negocia comigo, eu quero 100, você me oferece 80 e eu aceito. Teoricamente, eu fui derrotado. Mas 80 para mim é bem melhor do que nada. Agora, se você me oferecesse de 100, 20, né? Eu preferia perder do que você ficar com 80 e eu com 20. Percebe? Então, isso já é o primeiro aprendizado que a gente tem. Que a gente não necessariamente tem essa coisa assim. A pior estratégia de negociar é tipo assim: você quer me contratar por um treinamento. Aí eu falo 10 mil. Você fala, nem para mim, nem para você. Vamos deixar por 5. Né? Isso é a pior estratégia. Nem para mim, nem para você. Vamos dividir o prejuízo? Não tem muita lógica. Né? Então, até meu filho é um expert, é um gerente
considerado o melhor gerente da América Latina na empresa que ele trabalha, e o outro, apesar de ser um engenheiro de software, hoje é entre os 10 melhores engenheiros de software do mundo, né? E eles usam as mesmas estratégias que eu ensinei, né? Que são 3 coisas. O pessoal fala assim, pô, o seu filho, um é melhor vendedor da América Latina, o outro está entre os 10 melhores engenheiros de software do mundo, trabalhando na Amazon, nos Estados Unidos, já está pegando o green card. Qual que é o segredo? Eu ensinei 3 coisas para eles. Eles acham que eu ensinei coisa de Harvard, né? Aí eu falei, pô, mas meu banquinho de frutas, não estudei em Harvard, né? Então a primeira coisa que eu ensinei para eles é, em qualquer lugar que você chegue, você precisa entender qual é o jogo. Segundo, você precisa entender quais são as regras do jogo. E terceiro, você precisa descobrir como é que faz mais pontos. Então vou dar uma exemplo. Você vai jogar basquete. Por que é importante entender qual é o jogo? Porque futebol tem um tipo de vestuário, o basquete tem outro, o tênis é diferente. Você precisa entender as regras, porque bola na rede é gol, o outro é falta, né? E aí vamos usar o basquete como que faz mais pontos. Fora do garrafão, você faz 3 pontos. Então, se um treinador, no momento crítico do jogo, faltando segundos, ele tira um cara lá na frente e coloca um cara que arremessa bem pra caramba de fora do garrafão, ele ganha o jogo, né? Então, o que ele fez? Ele entendeu o jogo, entendeu as regras e soube como fazer mais pontos. Então, é muito importante, em qualquer ambiente que você chegue, por exemplo, eu moro num clube de campo. Quando eu cheguei aqui, um clube que tem mais de 50 anos, é um clube que não é uma administração profissional, é um sócio, aí tem um conselho, aí a gente já vai imaginando aí os conflitos que podem acontecer. Primeira coisa que eu cheguei aqui, eu fui entender que era um jogo. Eu fui entender que tinha regras, porque tem coisas aqui que tem multas, tal, né? Depois eu fui entender que alguns entenderam como faz mais pontos. Ou seja, todo mundo tem os mesmos direitos, mas alguns entenderam que tudo que não é proibido é permitido, né? Então eles fazem porque não é proibido. Podem até proibir depois, né? Foi o que aconteceu com o Pelé. O Pelé que inventou a paradinha no pênalti, né? Uma primeira vez ele veio dar uma parada, o goleiro pulou e jogou. Aí o juiz falou, caramba, não tá na regra que não pode, né? E aí virou gol, né? Então, essa é outra regra que eu aprendi com os advogados, que são tudo que não é proibido é permitido, né? E uma outra coisa que eu aprendi é, toda vez se você perguntar se pode, a resposta vai ser não pode. Porque se você perguntou se pode, é porque você tinha dúvida se podia. Então fica super fácil do outro lado falar que não pode, né? Verdade. Então, primeiro se faz, o outro é que diga que se pode ou não. Isso é comum numa festa, Cláudio. Você pega alguém com convite e fica esperando alguém pegar o convite na mão dele para entrar. E o que está sem convite, entra sem convite, dá boa noite para segurança, né? E entra porta dentro. Capaz do que está com convite ficar na rua e o que está sem convite está lá curtindo, né? Então, tudo tem a ver com postura, com ousadia, confiança. É isso aí. Então, acho que tem que entender, né? Agora, eu queria ampliar um pouquinho, porque meu codinome virou mestre das negociações, né? Inclusive, uma mentoria que eu faço, presencial e agora online também, é o mestre das negociações, um treinamento de 10 horas, né? Então, eu ponho, como mestre das negociações, entenda-se que uma negociação bem sucedida exige, anota aí, galera, preparação, né? Preparação, eu gosto de separar as palavras. Se preparar para a ação. Prepara a ação, né? As pessoas entram na negociação sem analisar o mercado, sem analisar o que ele está negociando. Cometem um outro erro. Qual é o outro erro? Negocia com a pessoa e não negocia o que está sendo negociado. Então, muitas vezes, por uma questão emocional, deixa de fazer um bom negócio porque é com o Cláudio. Aí ferrou, né? Ou seja, a gente não está negociando como uma pessoa. Tem um caso atípico, eu fui uma vez visitar a sede da Magazine Luiza em Franca. Imagina um quarteirão, vamos imaginar que essa folha aqui fosse um quarteirão. O Magazine Luiza é o quarteirão quase inteiro. Aí tem um pedacinho aqui
que é uma vendinha, é o inimigo mortal do pai da dona Luísa. Então, todo mundo vendeu e ele não vendeu. E hoje não vale nada, porque quem que vai comprar aquele dentinho ali, né? Mas alguém faltou habilidade em negociar com ele, né? E aí ficou esquisito, ficou a Adriana, amo os seus exemplos, gratidão, Muito Adriana. bom. Porque eu acho que ajuda, você nunca mais vai esquecer, né? Sim. Então, preparação, compreensão, estratégias que permitem que todas as partes se sintam ouvidas, respeitadas e satisfeitas com o resultado final. Muitas vezes, né, a pessoa ela não quer nem ganhar, ela quer ter o direito de ter a escolha, né? Tanto é que quantas vezes já tive conflito e aí eu dou a opção da pessoa decidir e ela decide contra ela. Olha que interessante, né? Quando o outro decide, ela se acha que foi abusada. Por exemplo, você dá 2 bifes para a pessoa, um grande e um pequeno. 99% das pessoas escolhem o pequeno, porque elas têm vergonha de pegar o grande. O grande. Olha que interessante. Aí, conhecendo a mente das pessoas, eu sempre faço isso. Eu sempre deixo a pessoa escolher. Até se me permite fazer, até a Adriana falou aqui, quero contar uma metáfora aqui, se é me permite. Diz que o rei, né, um dia resolveu conhecer o castelo, porque ele não era o rei que construiu o castelo, ele era herdeiro, já nasceu ali em berço de ouro, todo mundo abanando ele, comendo a uvinha Itália, né, tendo lá as concubinas, né? E aí, o pessoal aqui não tem áudio, mas se alguém quiser escrever, o que é comum num castelo? Se vocês puderem escrever, o que é comum? Vou dar um exemplo, aquela ponte elevadiça, né? Tem um riozinho passando ali, aí tem aquela ponte elevadiça. Aí, geralmente, tem também os guardiões, né? Aí tem o bobo da corte, tem o príncipe, tem a rainha, tem a princesa, tem vários personagens, né? E tem a bruxa também, né? Aquela que sabe ali e tal, aquelas coisas, joga os feitiços. Aí o rei tá lá andando, ingenuamente ele entrou num cômodo, né? E era o quarto da bruxa, né? Salas amplas, fartura de comida, come com a mão, boa, né? Boa, Adriana. E aqui, ó, todo mundo é adulto, né? Você sabia que tinha um cara que andava com um balde, que os caras levantavam assim, fazia xixi no balde? Né? Era banheiro delivery, né? O cara chamava o nego vinha, o nego levantava assim, não usava cueca, nada, fazia um xixi no balde. E depois o cara era muito sacana, jogava moeda dentro do balde, né? O cara tinha que depois chegar em casa, né? Pegar uma sacolinha de supermercado, acho que não tinha na época, né? E pegar lá a moeda depois, né? E aí o rei entra e a bruxa faz assim: meu Deus, o senhor não podia ter entrado aqui. Ele falou: eu sou o rei, eu entro onde eu quiser. Ele falou: olha, querido, infelizmente tem um feitiço, e o feitiço é superior a todos os seus direitos de rei, né, de soberano. E aí ele falou: mas aí tem algum problema? Aí ele ficou preocupado. Ela falou: é a morte. Ele falou: não, mas eu sou o rei, não posso morrer. Ela falou: querido, eu não tem saída, é assim. Não, mas eu sou o rei. Ela falou: vou te dar uma chance. Né? Todos os outros que entraram aqui, eu deram uma chance, mas eles não passaram e morreram. Se você falar para mim o que é mais importante para uma mulher, o feitiço vai ser quebrado. Aí ele, como todo homem comum, né? Ele falou: joias? Ela falou: não. Dinheiro? Não. Roupas? Não. Viagens? Não, aí ficou assim, imaginando que é a visão machista, né, de que as mulheres são interesseiras, aquela coisa toda, e ele não acertou. Ela falou: que pena, te dei a chance. Ele falou: mas eu sou o rei. Ela falou: vou abrir uma exceção. Se você arrumar alguém para morrer no seu lugar, também eu vou deliberar aqui, vou quebrar o protocolo, mas eu vou deliberar que você poderá ser salvo. Aí ele falou: o que é mesmo? Ela falou: arruma alguém para morrer no seu lugar, né? Aí ele falou:
eu sei alguém. Chegou lá no Dom Juan, né? Pegava todo mundo, né? Falou, então, cara, aconteceu isso comigo e tal. A única saída é arrumar alguém para morrer no meu lugar. Eu pensei em você. Ele falou, você tá louco? Não, você tem outra opção, né? Eu sei que você saiu com a mulher do Marquês, eu sei que você saiu com a mulher do fulano, o primeiro conselheiro e tal. Se eu contar para os caras vão te esquartejar em praça pública. Vai ser uma morte terrível. Aqui não, aqui vai ser uma morte tranquila, você nem vai perceber, vai morrer. O Dom Juan falou, pô, né? Com essas duas escolhas maravilhosas, eu vou escolher uma morte mais tranquila, né? Aí, beleza, aí o rei se livrou. Só que o cara era o Dom Juan, né, cara? O cara era bom de lábia pra caramba, né? E a bruxa era mulher, né? Por mais que ela fosse, era uma mulher. Aí o Dom Juan chegou, ela olhou aquele cara, ela falou, não, é uma judiação você morrer. Eu dei a chance pro rei e vou dar para você também, né? Aí ele falou, pô, que legal, né? Qual que é? Se você souber o que a mulher mais deseja, né? E o Dom Juan é um cara entendido de mulher pra caramba, pô. Você sabe o que o Dom Juan faz de fim de semana? Ele vai no Não. Boticário, vê os perfumes que foram lançados, né? Ele vai na Marisa, ver quais foram os sutiãs que foram lançados para ver aqueles presilha, porque ele põe a mão por trás assim, abre, né? O cara é especial, diferenciado. O cara é diferenciado. Não dá para competir com o cara, né? O cara é muito diferenciado. E aí, ele sabe de horóscopo, ele pergunta à mulher, fala, eu sou Sagitário, ele fala tudo, nossa, aí, né? O cara é demais. E aí, ele errou também, a mulher falou, que pena, que pena, que pena. Aí ela falou, já que você vai morrer, né? Eu vou te contar. A mulher deseja o poder de escolha. Né? Eu até lembro agora, eu tive outro dia num lugar aí, fui lá, num baile lá, cheguei lá, era um baile de veterano, a mais nova tinha acho que uns 80 anos lá no baile de veterano, né? E aí o que eu vi? Os poucos homens que tinham, as mulheres dançam de costa. O homem é que dança de frente, ele está olhando, a mulher dança de costas, né? Então, quando você muitas vezes dá uma oportunidade à mulher dela conduzir, ela não sabe, porque a vida inteira ela é conduzida, dança de costas, né? O grande problema é que se você deixa uma vez, aí ela acostuma, aí ela não quer devolver mais, aí ela quer, fica aquele confronto de quem vai levar quem, né? E aí, assim, eu não sei, as meninas que estão participando aí, continua essa história ou para, depois outra hora eu conto, como é que é, Não, galera? continua Vocês... aí, cara. O que o pessoal acha aí? Boa, né? História é boa. Pra vocês nunca mais esquecerem. Eu acho que quase a nossa live inteira eu tô contando através dessa história. E aí, a bruxa falou, olha, mas você é muito bonita, eu vou dar uma chance que eu não dei pro rei, né? Opa, continua, né, Adriano? Não dei Continua pro aí, rei. continua. Aí ela falou, então a chance que eu vou te dar é o seguinte, você poderá sobreviver se você fizer uma das duas escolhas. Mas qualquer escolha que você fizer, você vai sobreviver. Então, você não vai morrer mais. Você poderá ter uma mulher maravilhosa durante o dia para todo mundo ver e uma bruxa na cama. Opção 1. Ou você terá uma mulher maravilhosa na cama e uma bruxa para todo mundo ver. Né? Qual você escolhe? Aí ele falou, você decide. Aí desfez o feitiço e ela virou uma linda princesa e eles foram felizes para sempre, né? Ah, Então, boa. muito boa história. Muito boa história, né? Muito boa história. Então, como ela tinha falado que a mulher queria ter o poder de escolha, ele entendeu, né? Não, você decide. O que você escolher, eu estou satisfeito, né? E aí desfez o feitiço. Então, muitas vezes, né, o que acontece é isso, né? Muito boa live, gratidão, Valeu, gratidão, gratidão. Regina. É isso aí, é isso aí. O que É tem isso a aí. ver, né, Pereira, com a questão de conflitos e negociação, esse exemplo aí do Dom Juan, ele identificou ali o conflito, identificou a forma de resolvê-lo e no processo de negociação ele viu que deixando ela escolher, ele sairia vivo, né? Então, às vezes,
às vezes, a melhor opção é dar a vitória para o outro, né? A melhor opção, por exemplo, eu sempre fui muito democrático, né? Eu sempre... porque tem... não sei, alguns homens dizem que muitas vezes eles querem fazer sexo, a mulher não está muito propensa, né? Assim, parece que é um problema isso, parece que tem algum momento acontece isso, né? De não coincidir, né? De não coincidir isso. Inclusive, eu queria abrir um parênteses agora. Eu gosto de dar esses exemplos assim em treinamento, que ninguém, eu sinto que todo mundo nunca mais vai esquecer, né? Aí um dia eu falei, olha, meninos, muitas vezes a mulher está deitada ali, né? E ela deita de um jeito que não tem jeito de, né? Não tem jeito nada. E aí você vai falar com ela, ela tá com dor de cabeça, não tem saída. Vou dar uma saída para vocês. Vocês vão pegar um pires com borda dourada. Vocês vão pegar um copo de cristal com água Dom Perrier, com uma telinha com os pingentinhos, né? E um Doril. E aí você vai chegar e falar, amor, é para você. Aí a hora que ela fala, mas e esse comprimido? Para sua dor de cabeça. Aí ela tá distraída, ela fala, mas eu não tô com dor de cabeça. Aí você fala, opa, porque aí ela baixou a guarda, não vai ter como voltar atrás, né? É. Levanta, Cláudio, no meio do treinamento, com 80% de homem, ela falou, eu não tenho dor de cabeça. Todo mundo ficou olhando. Pois é. Diz que a propaganda é a alma do negócio, né? Então, é bastante interessante essa questão, porque tudo na vida é negociação. E é interessante, inclusive, quando eu fui escrever esse livro das mulheres, eu até criei uma frase, que negociação e relacionamentos não é um combate, mas um desafio de atender às dores e desejos mútuos. Isso que é interessante, né? Essa é muito legal. Negociação, relacionamentos, né? Não é uma disputa de poder, mas um desafio de atender às dores e desejos mútuos. Então, acho que é bem isso. Na realidade, eu gosto muito do exemplo de relacionamento para negociação, porque a gente não precisa necessariamente se encontrar aqui ou aqui. A gente pode se encontrar num terceiro lugar, desde que seja minimamente aceitável para ambas as partes, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante, qual que é a diferença de fazer amor e estupro, né? Qual que é a diferença, Cláudio, entre fazer amor e estupro? O ato é o mesmo, mas por que um é considerado crime e o outro não? Tem uma palavra que resume isso. O que distingue? Está lá o juiz. E aí o juiz vai decidir agora se foi fazer amor ou se foi um estupro. É consentimento. Se tem consentimento, foi feito amor. Se não tem consentimento, foi um estupro. Tanto que com a lei da Maria da Penha, né, marido pode estuprar a esposa, porque antigamente era obrigatório, né, era uma posse do marido. Hoje em dia já não é mais. A mulher tem o direito de escolha de querer ou não. É um avanço incrível, né? Sim. É um avanço bem legal. Com certeza. É isso aí. E dentro disso que a gente está falando aqui na live, pessoal que está chegando agora, a gente está falando de negociação, conflitos, e o Pereira está dando aí histórias para ilustrar melhor esse conteúdo. Então, o conflito pode ser uma oportunidade, Pereira? Então, na verdade, é assim, né? Até antes de a gente, para responder isso, é muito interessante assim, né? Por que a negociação é importante? Né? A gente falou o que é a negociação, né? Mas por que a negociação ela é importante, né? Porque a negociação é que vai permitir, né, que, de alguma forma, a gente atinja um resultado pseudo-satisfatório para ambas as partes, né? E aí, você pode repetir a pergunta, por favor? Se o conflito pode ser considerado aí uma oportunidade ou
um acesso a alguma oportunidade. Legal. Então, o que você vai perceber? O que você diria para mim? Frequentemente o conflito é considerado uma coisa positiva ou negativa? Mas das vezes a gente vê de forma negativa, né? A gente olha de forma negativa. Agora, conflito a exemplo de uma venda. Por exemplo, você não conclui uma venda se não tiver objeção. Por exemplo, pior raça para se negociar, né? A Regina está dizendo que está sem som, está me ouvindo, Não, tô Cláudio? te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Então deve ser a internet dela, a Deve Regina ser. Célia. A pior raça para se negociar são os japoneses. Os japoneses, eles não fazem objeção nenhuma. Aí você fala, então fechou, né? Ele falou, não. Aí se o cara não tem objeção, como é que você vai argumentar com alguém que concorda com tudo, mas não vai comprar, né? Uhum. Então, o conflito, até tem uma música do Tim Maia, que eu acho que é mais ou menos assim, me dê motivos para não ir embora, né? Eu acho que é mais ou menos essa letra, né? Ou seja, sempre, se for um cliente, se for um relacionamento, né? Até tem uma frase assim, quando eu parar de reclamar, é porque eu não tenho mais interesse em você, né? Então, o sonho de todo mundo é que o cliente não reclame, que o parceiro não reclame. Só que tem um problema, né? Quando o cliente não reclama ou o parceiro não reclama, pode ser porque ele não tem mais interesse, aí não tem mais volta, né? Não tem mais volta, porque geralmente já tem uma outra pessoa em vista, né? Ou um outro fornecedor em vista. Então, o conflito existe uma visão equivocada que o conflito é uma coisa ruim, né? Então, algumas coisas que conflito. Primeiro, que é negativo. Segundo, que se tiver conflito, alguém está errado, né? Agora, posso dizer o seguinte, conflitos são inevitáveis e naturais. Em qualquer relacionamento e interação, vai haver conflito. Você tem o inquilino e o dono do imóvel. O inquilino acha que paga muito, o dono do imóvel acha que recebe pouco, né? O empregado e o patrão. O empregado acha que ganha pouco, o patrão acha que paga muito, né? É o famoso a dicotomia de comunicação homem e mulher, né? A mulher fala, você não me ama. Eu, cara, como é que não te amo? Eu trabalho que nem um cavalo, te dou isso, te dou aquilo, não sei o que, tal, tal. Aí ela fala, mas você não fala que me ama, né? Ou seja, faltou um pouquinho, né? A Janete está dizendo, parar de reclamar pode ser sabedoria. Até porque reclamar é clamar novamente, né? Tudo que eu reclamo, eu estou clamando novamente, né? E outra coisa legal, Janete, tudo que você coloca atenção, cresce, né? A energia em cima daquilo cresce, né? E ao invés de dizer o que você não quer, diga o que você quer. Só tem dois tipos de seres humanos no planeta: o que foge da dor, o que busca prazer. O que foge da dor, ele nunca diz o que ele quer, ele só diz o que ele não quer. Eu nunca mais quero casar como era assim, eu nunca mais quero arrumar um emprego assim, eu nunca mais quero fazer uma viagem assim. E, amor, o que você quer? Eu não sei, mas eu não quero isso. Pô, e fica que nem chegar numa rodoviária, aí eu, Adriana, com os exemplos. Chegar numa rodoviária e o vendedor da passagem fala, o senhor quer ir para onde? Ele fala, eu não quero ir para Pindamonhangaba. Então, mas você quer ir para onde? Eu não quero ir para Sorocaba. Pô, o Brasil tem 5.655 cidades. Imagina até o vendedor do bilhete acertar a cidade, a fila que vai estar, né? Então, tem outro tipo de pessoa que você pergunta, você quer ir para onde? Ele fala para onde, quando ele vai chegar. Então, é muito maior a chance de chegar onde você quer, sabe que você quer chegar. É muito maior a chance de você chegar, você sabe quando você chegar. É muito maior a chance de você chegar se você souber como vai chegar. É muito mais fácil você chegar se você souber com quem você vai chegar. E é muito mais fácil você chegar se você já prevê, antecipar como você vai se sentir quando chegar. Porque se você prever como você vai se sentir quando chegar, todo esforço e sacrifício que você fizer não será um sacrifício, porque na realidade é o necessário
para atingir aquela satisfação, aquele prazer que você vai ter. Né? Por exemplo, eu moro aqui numa casa, em 300 metros de terreno, tirando a casa, sobra 1.000 metros de grama. E cresce pra caramba, né? Então as pessoas olham a grama e o sofrimento de cortar. E eu já olho a grama já cortada, eu pisando nela, agradável, né? Como eu sou sozinho, eu que lavo a louça também, né? As mulheres têm uma frase que eu adoro, dão vontade de jogar uma bomba nessa pia, né? Eu sempre fico pensando na pia lavadinha, limpinha, aquela história toda. Então, eu não olho para o desafio, eu olho para o prazer daquilo resolvido, né? Então, é muito mais prazeroso. Então, os conflitos, né, na realidade, ele pode ser destrutivo, ou ele pode ser construtivo. Aí você fala, Pereira, mas como é que é a diferença entre ser destrutivo e construtivo? Depende de como é gerenciado corretamente ou não. Né? Um conflito bem gerenciado, por exemplo, uma mulher chega para. Lógico que as mulheres não falam isso, né? Mas hipoteticamente em Marte, um ser do sexo feminino em Marte, né? Fale assim: você nunca faz nada por mim. Aqui no Brasil, não, no planeta Terra as mulheres não falam. Mas lá em Marte, eu ouvi falar que sim. Ou elas falam: você sempre faz assim, né? E aí você fala, pô, se você fizer uma pergunta, fala assim, mas eu sempre faço assim? Ela fala, não, você já fez diferente uma vez. Ah, bom, que susto, né? Eu nunca fiz isso, eu sempre faço isso. Então, nunca, sempre, é exagero. Tem uma brincadeira que as mulheres, não aqui também na planeta Terra, mas em Marte, que costumam dizer que homem não presta. Aí eu adoro perguntar, quer dizer que o seu pai não presta? Não, meu pai presta. Não, se o seu pai presta, então não é homem. Não, meu pai presta e é homem. Então você está querendo dizer que nem todo homem não presta, é isso? Uma questão de lógica, né? É pura questão de lógica. A maior característica do queijo suíço? Não sei. Isso tem furos, certo? Se a maior característica do queijo suíço é ter furos, quanto maior o queijo suíço, menos queijo. É verdade. Isso é um paradoxo da lógica, né? É um paradoxo da lógica. Verdade. Eu adoro questionar verdades, né? Eu adoro questionar verdades, né? Então, os conflitos, eles podem levar a insights, inovações, aprofundamento das relações. De que forma, Pereira, se podia me perguntar? Se abordados de uma forma aberta e colaborativa, né? Então, avançando ainda para chegar na sua pergunta, né? Conflito como oportunidade, não é isso? Conflito como oportunidade era a sua pergunta. Fiz esse preâmbulo para embasar a minha resposta, né? Então, isso também realmente quando a comunicação falha, a culpa é do comunicador. Então, para que houvesse uma preparação para o entendimento da minha argumentação, eu fundamentei a minha argumentação. Logo, vai haver uma maior probabilidade de concordância, certo? Tem lógica? Tem lógica, né? Tem lógica. Então, se a gente encarar o conflito como um problema a ser evitado, nós podemos ver como oportunidade, né? Para quê? Para aprender, a crescer e inovar. Cada conflito, ele tem a possibilidade de quê? De um entendimento profundo. O que é um entendimento profundo? É descobrir a raiz e obter clareza sobre as necessidades e preocupações das partes envolvidas. Então, por exemplo, qualquer pergunta que você me fizer, eu não posso responder antes de entender qual é a pergunta por trás da pergunta. Vou dar um exemplo agora. Cláudio, o que você vai fazer amanhã às 8 horas? Você já tem um compromisso amanhã às 8 horas? Da manhã ou da noite? Não. A noite é 20 horas, senão seria AM, PM. Da manhã, 8 horas da manhã. Tenho. Amanhã eu tenho. Às 8 horas. Amanhã e às 8 da noite? E às 8 da noite? Também.
ao meio-dia. Meio-dia é seu almoço, né? Único compromisso. Você almoça que horas? Geralmente meio-dia, meio-dia e meia. Mas em 11 horas? Ou 13 horas? Ou 13h30? 11 ou Não, vou 13h30? Não tem botar em compromisso. Não mentoria. tem compromisso. Botar em mentoria. Você vai estar às 11 e às 13h30? É, amanhã é o dia todo. Tá, legal. E domingo? 8 horas da manhã? Não, domingo não. Domingo não. Então tá tranquilo. É que eu preciso carregar uma geladeira, eu tô sozinho. Dá para você dar um pulo aqui em casa? Inclusive, como você é maior que eu vou deixar a parte do motor para você, que é mais pesada, porque você é mais novo, tudo. É lógico que você vai ser educado carregar a parte do motor do que deixar um ancião carregar a parte do motor, né? Fechou? Você chega aqui 10 para as 8? Fechou? Fechado, beleza. Então, você começou a responder antes de perguntar qual era o motivo da minha pergunta. Sim, né? E aí em algum momento, você não trabalha 24 horas por dia. Em algum momento, você ia estar disponível. E quando você estivesse disponível, partindo do princípio que você é meu amigo, ia ficar muito deselegante você arregar depois de falar que não tinha compromisso. Concorda ou não? Falar não ia ficar Mas se chato. você começasse assim, Pereira, essa sua pergunta sobre a minha disponibilidade de tempo é especificamente voltada para qual assunto? É, verdade. Boa. Percebe? Então nunca responda uma pergunta antes de entender a pergunta por trás da pergunta. Porque, na realidade, a pergunta verdadeira nunca é a primeira pergunta. Por exemplo, o pessoal fala assim, o que você acha do político tal? Né? Se você não conhece profundamente a ideologia política daquela pessoa, a chance de 50% de você se enrolar. Né? Agora, se você perguntar, quando você me pergunta o que eu acho sobre essa pessoa, você está me perguntando no âmbito profissional, político ou pessoal? Aí a pessoa, não, político, olha, eu não tenho embasamento suficiente para emitir uma opinião. Profissional, eu não conheço profissionalmente ele o suficiente para dar uma opinião. E pessoal, muito menos ainda, não tenho nenhum vínculo de intimidade para dizer que eu tivesse condições de opinar. Eu seria uma pessoa irresponsável de opinar sobre essa pessoa na questão política, profissional ou pessoal. A pessoa fala assim, Pereira, essa você vai gostar agora, Cláudio, você que dá mentoria. Pereira, eu queria trocar umas ideias com você. Eu pergunto, quantas ideias você tem? O cara, como assim? Não, você falou que quer trocar, né? Então eu quero ver quantas você tem para ver quantas eu vou trocar, né? Não, eu quero que você me dá uma opinião. Opinião eu não dou, só dou diagnóstico. Ele, por quê? Não, porque opinião eu não vou embasar com o meu conhecimento técnico. E se eu tiver que usar meu conhecimento técnico, aí você vai estar pedindo para eu exercer algo que é profissional. E para algo que eu sou profissional, eu vivo disso. Eu preciso ser remunerado. Sim. Então, você percebe Lógico, né? que é tudo educadamente, mas você devolve para a pessoa para ela entender a insanidade que ela quer dizer, né? É que nem você pegar um veterinário andando num parque e falar, dá para você dar uma olhadinha no meu cachorro? O veterinário vai falar assim, vai lá no meu consultório. É porque lá no meu consultório ele não dá olhadinha, ele cobra uma consulta, né? Não é isso? Tá Não é? certo, né? Então, é muito interessante essas questões. Agora, uma outra coisa que eu acho muito legal é que é o entendimento profundo. O segundo, o desenvolvimento pessoal e profissional, né? Então, a gente precisa aprimorar a habilidade de comunicação, empatia, resolução de problemas. Nós também temos uma oportunidade, num conflito, de fortalecimento das relações. Porque um conflito bem resolvido pode fortalecer, né, e ampliar o laço ali de confiança mútua. Não é assim? Verdade. Tanto é que você tem pessoas chatas
e você tem pessoas tocha, né? Só que quem define se o cara é chato ou tocha é você. Porque se você achar que o cara é chato, você faz uma má impressão da pessoa e você degladia com ela. Se você acha que ela é uma tocha, se você acender, vira uma chama, né? Ou seja, as pessoas mais chatas, mais contraditórias, as pessoas que mais colocam objeções, são as melhores pessoas que, suplantadas as diferenças, para se tornarem os melhores parceiros. Os meus melhores amigos foram os meus piores algozes no primeiro momento, né? Legal. E aí vai entrar uma outra parte depois que nós vamos falar de empatia, né? A gente vai falar de empatia um pouco mais à frente. Deu para entender como dá para ressignificar? Então, o que eu poderia dizer como mestre das negociações, que eu quero reforçar a ideia de que o conflito não é um inimigo, mas um aliado, quando compreendido e gerenciado de forma eficaz. A chave é redefinir nossa perspectiva, abraçando o conflito como uma chance de avanço e reconhecimento, tanto individual como coletivo. Sim, ficou clara essa questão e muito bem abordado e ensinado aqui. Fica a dica, né, para todos nós que estamos aqui na live e quem for depois acompanhar a live gravada aí, que dica preciosa, as dicas, né, preciosas que o Pereira Mentor está fornecendo aqui para gente. Então é possível, Pereira, num processo aí de desacordo, né, de conflitos, estabelecer aí uma conexão que depois vira uma empatia, vira uma amizade fortalecida. A empatia, Cláudio, você é especialista nisso, né? Ela é uma das partes mais importantes numa negociação, até porque você só pratica a escutativa no estado de empatia, né? Isso. E hoje em dia, por exemplo, tem uma pessoa que está participando da live aqui, foi interessante que eu compartilhei com ela um áudio de uma outra pessoa, e aí essa pessoa gravou alguns áudios de um assunto que eu não perguntei, né? E ela, tipo assim, se ela estivesse falando sobre o Brasil, ela voltaria lá nas capitanias hereditárias. Depois ela passaria pelo Tratado de Tordesilhas, né? E ela viria, né? Aí vinha, né? Tá, a Revolução de 32, 64, e aí ela viria governo militar e tal, todos os presidenciáveis e tal, né? Ou seja, só um dos áudios, ela falou 19 minutos, né? É um podcast. E eu assim, óbvio que era complicado, mas quando eu estou dirigindo, aí para mim eu estou dirigindo, eu posso ouvir um áudio, né? E eu escutei de forma uma escutativa. E aí depois ficou claro para ela que eu escutei de escutativa, porque eu coloquei 3 questionamentos que eu só poderia fazer aqueles questionamentos se eu tivesse ouvido os áudios. Essa pessoa nunca mais vai me esquecer, porque nem o marido dela jamais a escutou 19 minutos sem interrompê-la, né? Inclusive, eu tenho uma brincadeira, algumas das pessoas que estão presentes aqui conhecem, né? Eu tenho algumas palavras para uma viagem de 300 quilômetros. Quando finaliza a viagem, as pessoas falam assim, nunca conversei com uma pessoa tão incrível. Essa conversa com você foi incrível, Pereira. E a conversa é mais ou menos assim. Eu, Pereira, não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falo, nossa. Aí a pessoa, não, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Verdade? Aí a pessoa, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, incrível isso. Porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E como você superou isso?